Olá, bom dia! Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Bom dia, Pará. Boa tarde, boa noite para quem está à noite nos assistindo. Boa tarde para quem está à tarde nos assistindo. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, internauta. Muito obrigado pela sua participação. Então, os comentários já estão abertos. As perguntas podem ser feitas para mim, para o João Salame, que já está do outro lado da linha, já nos aguardando para a gente começar o programa de hoje. O programa de hoje, como sempre, às sextas-feiras, a gente engata o assunto político. Sempre dois municípios são debatidos sob o ponto de vista de cenários e articulações políticas que estão sendo feitas visando as eleições de 2024, as eleições que já se aproximam menos de um ano para começar, para iniciar a votação, né? Para ter a votação de 2024. Eleições municipais, ou seja, vai ter votação para vereador, ou seja, a eleição proporcional, né? E eleição majoritária, prefeito e vice-prefeito para todo o país, os mais de 5 mil municípios que existem no país. No Pará, nos 144 municípios. Nesta sexta-feira, a gente vai falar de dois municípios que são Rurópolis, que fica aqui na região, no entorno de Santarém, aqui no oeste do Pará, fica aqui no cruzamento das duas BRs mais importantes, das duas BRs federais mais importantes daqui da nossa região, que é a Transamazônica e a BR-163 Santarém-Cuiabá. Então, Rurópolis fica exatamente no cruzamento das duas rodovias. E também vamos falar da ribeirinha e agradabilíssima Cametá, a cidade, o município de Cametá. Bom dia, João Salame. Bom dia, meu caro amigo Geso Carneiro e a todos os que nos assistem neste momento. Estou aqui em Brasília, um calor daqueles, meu irmão. Tá demais o calor por aqui, não só político. Aliás, até tá mais de temperatura do que político. A Câmara andou parada essas 2 semanas. Quem é que está nos transmitindo? Qual é a TV que está nos transmitindo hoje, João Salame? Pois é, dá um grande abraço no meu querido amigo Adamilton, comunicador de mão cheia, lá da minha querida Canaã dos Carajás, ele que comanda, né, 3 emissoras de televisão, todas 3 retransmitindo a Rede TV em Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e Tucumã, essas 2 últimas cidades ali na PA 279, no sul do Pará. Que nos assistem nesse momento. Um grande abraço ao Adamilton, à sua esposa, e abraço aos funcionários dessas emissoras e aos moradores dessas 3 cidades que nos acompanham. E nós temos uma novidade com relação à emissora. Uma outra emissora vai incorporar a nossa rede de transmissões a partir da próxima semana. A TV Sentinela de Óbidos, do meu amigo também, um cara assim, estupidamente grato, uma pessoa absolutamente agradável, que é o Chocron, lá de Óbidos, o dono da TV Sentinela. A partir da próxima semana, a gente vai entrar também em cadeia, vamos transmitir para a TV lá em Óbidos. Então, o Óbidos, como é uma televisão, uma TV regional, ela pega Óbidos, Alenquer, parte de Alenquer, Curuá, Oriximiná. Então, esses municípios também vão estar assistindo às suas análises, às suas cirúrgicas análises políticas a partir da próxima semana. O programa está ganhando... Da micro-região lá. O programa está ganhando muita musculatura, muita envergadura. Se Deus quiser, outras emissoras a partir dos próximos dias também vão estar com a gente para transmitir o TVJC, especificamente o programa das eleições 2024. Bem, vamos falar então de Rurópolis. Nós começamos um pouquinho atrasado por conta de umas questões aí envolvendo o titular da área técnica, mas a gente conseguiu, estamos aqui no ar. Vamos falar de Rurópolis então. João Salame, quais são os números sociais e econômicos da
cidade de Rurópolis? Muito bem, meu amigo Gerson. Nós estamos aqui para tratar de Rurópolis. Rurópolis é um município que fica ali aí na região oeste do Pará, e ele fica a 1.170 quilômetros de Belém, da nossa capital. Quer dizer, uma distância significativa. Tem uma população de 35.769 habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2022, um aumento de 6,45% na sua população em relação ao censo de 2010. O nome da cidade original era Presidente Médici, que ela foi aberta em 1974 no governo militar, né, pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici. Como tem a ver com a primeira e única cidade a partir de um núcleo rural. Daí o nome Rurópolis. Depois se transformou em Rurópolis. Foi desmembrado... Rurópolis Presidente Médici, né, em homenagem ao ex-presidente Médici. Isso. Foi desmembrada de Aveiro em 10 de maio de 1988 e se instalou enquanto município no dia 1º de janeiro de 89. É um município que o que mais emprega lá é a administração pública e o comércio, né? Evidentemente tem atividade agrícola também na área rural. Tem um PIB, um conjunto de riquezas produzidas no município, da ordem de 415 milhões de reais, não é um PIB muito alto. E o PIB per capita também é pequeno, é R$ 8.100 por ano, quer dizer, por cabeça, né, por habitante. O índice de desenvolvimento humano é considerado médio, 0,548. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quer dizer, até 0,500, de 0,500 acima é considerado médio. Então, nós temos como prefeito lá um agricultor, ex-agricultor, ou não sei se ele ainda é agricultor atualmente, que é o Joselino Padilha, o Tacá, do MDB. Tacá, isso. Vereador, 3 mandatos, presidente de Câmara, é um político dos mais experientes, né? Dos habilidosos aí para poder estar no mundo da política. Então, esse é o cenário do município de Rurópolis para que a gente possa iniciar o nosso debate. O Tacá não é candidato à reeleição porque foi reeleito em 2020, não é isso? Correto. Ele teve 54,59% dos votos, contra o Zé Filho da farmácia, o Tacá pelo MDB, o Zé Filho pelo PP tirou 42,04% dos votos. Então, o Tacá já foi reeleito. Ele agora tem que tentar encontrar um candidato que tenha condições de enfrentar o favoritismo do Zé Filho, que já consolidou seu nome já na eleição anterior. João, me diz aí, é mais difícil a reeleição de um candidato, ele como candidato ser reeleito, ou é mais difícil ele eleger, depois de reeleito, eleger um nome do seu grupo, da sua confiança? Qual é a maior dificuldade, baseado na tua experiência como prefeito, como deputado, a tua experiência política? É mais difícil você eleger o seu sucessor, porque você, quando é candidato e tem a máquina na mão, você já tem um conjunto de pessoas que te devem favores, você já tem um conjunto de obras que você executou na cidade que acabou elevando o seu nome, quer dizer, e o nome que você vai apresentar é um nome, geralmente os prefeitos apresentam nomes que são um pouco desconhecidos do grande público, né? Porque eles querem pessoas de extrema confiança. E aqueles nomes que já são pessoas consolidadas, ex-prefeitos, eles geralmente não têm muita confiança, porque o cara tem luz própria. Então, raramente ele indica um nome muito conhecido. Mesmo quando indica um nome muito conhecido, a não ser que seja um nome muito forte, quer dizer, ele não tem as mesmas qualidades para unir o grupo que vai apoiá-lo que tem o gestor que está na máquina. Evidentemente, o gestor é bem avaliado também, né? Isso está acontecendo lá em Rurópolis com relação ao Tacá?
Sim, de certa forma, sim, porque o TACAR, pelas pesquisas de opinião pública que nos chegam, ele está com uma avaliação mediana, quer dizer, tem mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que gostam e das pessoas que desgostam da administração. O que não é tão ruim, porque nós vivemos um momento muito difícil das prefeituras com queda de arrecadação. Boa parte dos prefeitos está com popularidade em baixa, até muito em função disso também. E o TACAR ele consegue manter uma certa regularidade. Então, com a máquina na mão, se a máquina estiver azeitada, ele passa a ter uma influência. Só que os candidatos que se apresentam como prováveis nomes a serem apoiados por ele não conseguem se destacar nas pesquisas de opinião pública, né? O Zé Filho, a cada pesquisa, ele vem, ao contrário, melhorando até a sua performance. Então, não será uma tarefa fácil. O nome do Zé Filho é um nome consolidado, é um nome que já representa a expectativa de vitória, não só para boa parte da sociedade, mas principalmente para as lideranças, que as lideranças elas ficam muito atentas, uma boa parte delas, para poder embarcar naquela canoa que vai ser vitoriosa. Então, isso conta a favor do Zé Filho. Por outro lado, né, existem vários candidatos que, de alguma maneira, têm ligação com a administração do TACAR. Quer dizer, se o favoritismo do Zé Filho se mantiver e houver divisão entre essas candidaturas, fica muito difícil impedir a vitória da oposição lá em Rurópolis. Quer dizer, o grande desafio do TACAR vai ser tentar unir essas várias candidaturas que se apresentam em apenas uma chapa para tentar enfrentar o favoritismo do Zé. Olha, muito obrigado aí pela participação, pela audiência. Vamos fazer comentários. NB Contábil, Célia Carneiro, conheço esse nome, sobrenome, nome. A Célia é uma estupenda profissional, por um acaso do destino, mas ela é uma estupenda profissional, acima de tudo, mas por um acaso, e esse acaso é que me liga muito a ela, é minha irmã, é uma pessoa muito competente no que ela faz. Euder Pereira Pires, que você conhece muito bem, lá de Belterra, Ivan Leão, Marcelo Duarte Correia, Ademar Alencar, que também está ligado nas suas análises, João Salame. O Ademar de Alencar, você registrou bem sua irmã e também o Euder Pires, nosso companheiro ali, que deve ser candidato a vereador em Belterra. O Ademar de Alencar, um ex-vereador de Marabá, sempre muito bem votado, mesmo quando perde a eleição, ele está ali entre os mais votados, por conta de coeficiente ele não chega lá, e é um político de mão cheia. Um grande abraço aí para o Ademar e para toda a sua família. Com relação a Rurópolis, quem é, então, o candidato do PP? Eu queria saber de você, qual é o perfil dele nesse grande painel eleitoral brasileiro? Ele está à direita, é pró-bolsonarista, ele está à esquerda, é pró-Lula, está jogando pelo meio de campo. Como é que é o perfil que você traça do que está na liderança das pesquisas lá em Rurópolis? Sim, você não acha interessante a gente ter logo um perfil de como é que foi as eleições lá? Sim, com base nisso a gente já vai sentir, né, qual é o perfil dele. Ele é só para reafirmar, ele é do PP, Partido Popular, Partido Progressista, aliás. Isso. Partido Progressista, isso, tá. Então, quem ganhou a eleição para presidente em Rurópolis? Para presidente foi o Bolsonaro, com 60% dos votos, e o Lula 39,36%. Então, ganhou com muita folga, né, em Rurópolis, o Bolsonaro. Diferença de 20 pontos percentuais, é uma diferença razoável, né? Bem razoável. E o Helder para governador? O Helder ganhou lá com apertado. 13 contra 48,79 do Zequinha. Houve um equilíbrio, né? Geralmente a gente tem verificado isso. Mesmo onde o Lula ganha, o Helder tem uma votação superior. Quer dizer, aqui, como o Bolsonaro ganhou, o Helder ganhou, mas também ganhou por uma diferença menor. Porque essas forças que apoiaram o Bolsonaro, boa parte não apoiaram a candidatura do Helder. O Mário Couto foi o vitorioso lá também, com 49,40%. O Beto Faro tirou em segundo, com 32,33%. Então, veja que
esse eleitorado mais do Lula, da Mais à esquerda, direita, né? Sim. está nessa faixa dos 40%, e a do Bolsonaro na faixa dos 60%. Os deputados lá mais votados, federal foi o Priante, o mais votado, certamente com apoio do prefeito, com 2.215 votos. Depois o Ayrton Faleiro, que é da região, do PT, O PT tem uma boa base, né, em Rurópolis, né? Eleitoral nessa micro-região. A deputada Alessandra, que foi a mais votada do estado, em Rurópolis, ficou em terceiro lugar com 1.531 votos, apoiada pelo Zé Filho da Farmácia. Ela foi apoiada pelo Zé. O deputado Caveira tirou 1.107 e o Anderson Pinto 921 votos. Esses foram os candidatos a federal mais votados. A estadual Pimenta foi o mais votado, que teve o apoio ali do prefeito e de algumas outras lideranças importantes, que inclusive pretendem ser candidatos a prefeita, que eu vou citar mais adiante. O João Pingarilho foi apoiado pelo Zé da Farmácia, tirou em segundo lugar, ele é um médico aí de Santarém, tirou 1.768 votos para deputado estadual. O Wesley Tomás tirou 1.170 votos. E a Maria do Carmo, 1.061, e o Hilton Aguiar, 929, que também são aí da região. Esses foram os mais votados para governador, senador, deputado federal e estadual. Aí você me pergunta o perfil do Zé Filho. É isso? Com base nesses números, com esses personagens das eleições de 2023, 2022, o perfil do Zé Filho da Farmácia se enquadra como? Mais à direita, né? Ele está no mais PT, à direita. Foi o Pingarilho, que é muito bolsonarista, né? Apoiou a doutora Alessandra, e ele apoiou o Bolsonaro nas eleições. Ele apoiou o Bolsonaro ou apoiou o candidato a senador? Quem? O senador que ganhou? Que você falou? O Mário Couto. Ele apoiou o Mário Couto? Eu não tenho essa informação, mas provavelmente sim. Pelos indicativos, ele caminhou com... Para deputado federal, o Zé Filho apoiou quem? Apoiou o doutor Alessandra, que tirou em terceiro lugar. Para estadual, João Pingarilho, que tirou em segundo lugar. O Zé Filho, ele é cunhado de um vereador de 7 mandatos, o Nonato. O Nonatinho? O Nonatinho, justamente. Uma figura... já foi presidente da Câmara. 7 mandatos de vereador. Então, daqui uns dias, ele já pode pedir o prédio da Câmara por usucapião. Larga lá a Câmara Municipal. Ele é um filho de um pioneiro da cidade, apesar de ter nascido no Maranhão, mas foi muito novinho para Rurópolis, Zé Filho. Então, é um empresário, dono de farmácias, né? É bioquímico, então tem nível superior. Então, o Zé Filho, ele tá com tudo e não tá prosa na disputa eleitoral lá em... Então, o posicionamento dele é mais à direita, né? Quem é o outro nome que também está, vamos dizer assim, está sendo falado como possivelmente candidato? Quem é? Olha, nas pesquisas, existem pesquisas diferentes. A Doxa aponta uma vantagem do Zé Filho, a Destaque, que é do nosso Xaropinho, querido Xaropinho, aponta uma vantagem maior ainda do Zé Filho, mas ambas registram que o Zé Filho está na liderança e registram que a Patrícia Cavicchioli, do Avante, está em segundo lugar. A Patrícia, ela foi secretária de Finanças do TACA durante 6 anos. Ela já alimentava a pretensão de ser candidata a prefeita, e o grupo lá do MDB, que não queria a candidatura dela, deu um jeito de tirá-la da prefeitura, de tirá-la da Secretaria de Finanças. Sugeriram outra secretaria, ela não quis e preferiu sair e iniciar sua caminhada solo para tentar disputar a prefeitura. Ela se filiou recentemente. Engraçado que ela, na campanha eleitoral de 2022, ainda chegou a estar neste grupo do MDB, que apoiou o Helder, que apoiou o Lula. Mas logo em seguida, foi quando ocorreu essa saída dela da secretaria, ela se filiou à Avante, do deputado Wesley Tomás, que é ali de Itaituba, cidade próxima ali, e ela é gaúcha, né? Chegou muito nova em Rurópolis,
é uma pessoa carismática e ela está fazendo festa da criança, distribuindo coisas no Dia das Crianças, percorrendo os bairros. Ela está tentando se cacifar como uma candidata mais forte para poder enfrentar o favoritismo do Zé Filho. Com relação a Patrícia, algumas semanas atrás eu tive uma curiosidade para saber quantas mulheres já chegaram ao executivo de Rurópolis. E me espantou o fato que nenhuma mulher foi prefeita de Rurópolis. Foi vice, né? Teve uma ocasião do vice, acho que a primeira candidata a vice do Tacá na primeira eleição foi uma mulher. Mas nenhuma mulher, até hoje, na história de Rurópolis, chegou ao cargo máximo do executivo, né? A gestão do município. Então, está aí uma oportunidade também histórica, né? Se o município assim desejar, tem uma mulher aí entre os homens aí para tentar, para se colocar o seu nome acima de tudo, colocar a sua candidatura, colocar o seu nome para entrar na história. Entrando no clube do Bolinha. A Patrícia está tentando furar aí. Então, ela... Falando mais especificamente da Patrícia, quais são as possibilidades dela dentro desse quadro em que a liderança, como você está falando aí, tanto da Doxa como da Destaque, coloca como líder bem distante o empresário da farmácia, o Zé Filho da farmácia? Sim, vamos falar dos demais candidatos, que é para a gente ter uma noção global, depois ver quais são as chances da... Quer dizer, o nome que comenta-se em Rurópolis, que seria o candidato do prefeito Tacá, é o de um empresário, Antônio Fernandes, conhecido como Canela. Esse empresário, a oposição, de maneira um pouco até maldosa, mas deve corresponder à realidade, ele tem uma ligação muito forte com o prefeito e estaria ganhando todas as grandes licitações do município. Quer dizer, eu não posso afirmar que eu não acompanho lá as licitações, mas é a informação que me chega. Ele não é político, tem vereador do próprio grupo que não quer apoiá-lo, nas pesquisas aparece com índice de rejeição significativo, diz que é um empresário muito mão de ferro, né? Mas o prefeito fala abertamente que ele é o seu candidato à sucessão, evidentemente lá no MDB. Além do Canela, nós temos também o Adailton Capixaba, que nunca foi candidato, nunca foi político, é boiadeiro, comprador de banana, tem uma certa ligação com o prefeito, parece que tem negócios com a prefeitura, tem prestígio dentro da gestão, e se filiou ao PSD do deputado Júnior Ferrari. Então, ele tem a pretensão também de apresentar seu nome. Tem o Zé Paulo, que é ex-prefeito. O Zé Paulo, ele tem um problema, porque o filho, Pablo Genuíno, foi prefeito de 2013 a 2016 e saiu mal avaliado da prefeitura. Isso acabou... Fez uma gestão desastrosa em Rurópolis, o filho do Zé Paulo, foi. E isso acaba respingando no Zé Paulo. Mas ele é muito carismático, muito popular, né? É ligado ao deputado Heraldo Pimenta, né? E talvez ele possa ir, inclusive, para o MDB. Ele estava no PSD, o PSD mudou de mãos, né? Foi lá para o Adailton Capixaba. Então, pode ser até que o Zé Paulo vá para o MDB disputar dentro do MDB quem deve ser o candidato do partido. E ele tem cargo comissionado na prefeitura, as informações que me chegam. Portanto, ele tem uma boa relação com o prefeito Tacá, né? Além deles, além da Patrícia, do Zé Paulo, do Adailton Capixaba e do Canela, tem o vereador Anderson do Posto, do MDB também. Ele pode até substituir o Canela, dizem que é um nome que pode unificar o grupo do MDB, mas ele vem sendo sempre o vereador mais votado lá para a Câmara. Tem uma reeleição aparentemente tranquila. Está na zona de conforto dele, então não se sabe se ele vai enfrentar esta batalha, renunciar ao mandato de vereador para disputar a prefeitura, não é uma disputa onde o Zé Filho é muito favorito, né? Então, veja que quase todos têm algum vínculo com o prefeito Tacá. O vereador Anderson é do grupo, o
O Zé Paulo tem cargo, segundo consta, na prefeitura. O Adailto Capixaba faz negócios com a prefeitura. O Canela é um empresário, um dos grandes empresários que fornece serviços para a prefeitura. E a Patrícia Cavicchioli, apesar de ter rompido, ela veio do grupo do prefeito durante muito tempo. Há quem fale que ela, vez por outra, conversa com o prefeito. Então, na minha avaliação, se sair essas várias candidaturas que, de alguma maneira, tem alguma fatia da gestão do Tacá, a tarefa do Zé Filho vai estar facilitada. Quer dizer, a possibilidade que a Patrícia pode... Digamos que nenhum dos outros candidatos, que o vereador Anderson queira realmente ir para a reeleição, e os outros candidatos não consigam decolar, e o prefeito Tacá consiga reatar suas pontes com a Patrícia, torná-la candidata do grupo dele, de todos esses outros candidatos, o jogo endurece lá em Rurópolis. Mas... Mesmo porque só tem um turno, né? Só tem um turno, não tem 2 turnos. Nós sabemos que a vaidade na política é um negócio terrível, né? Os interesses, aquela história que eu falei no programa passado, tem deputados federais, deputados estaduais que têm interesse em lançar candidaturas para poder, depois, nas eleições seguintes, ter uma boa votação para deputado. Quer dizer, então, isso promove ainda mais a divisão, né? Então, eu acho que se eles conseguirem se unir, tem alguma chance de enfrentar. Se não, o favoritismo do Zé Filho, a não ser que aconteça algum incidente muito grave envolvendo o Zé Filho, de imagem, senão é difícil tirar essa eleição dele. Na minha avaliação, pelos, evidentemente, números que nós temos hoje. Você leva em consideração que as prefeituras estão passando por muita dificuldade. Lá em Rurópolis, a saúde tem problemas, as estradas vicinais, tem o problema da água lá que foi terceirizada, o pessoal reclama que tem cobrança indevida, cobrança abusiva, né? Tem muita reclamação. Então, essas coisas todas, num momento em que a gestão sofre com a queda de arrecadação, não por culpa dela, mas por conta de um problema nacional que está afetando todas as prefeituras. Caso tenha ainda esse monte de candidato, vai ficar mais fácil para a oposição levar. Dentro dos candidatos da oposição, tirando o Zé Filho, qual é aquele que tem mais musculatura? Tu achas que pode, pelo menos, diminuir um pouco mais essa distância entre o Zé Filho e os demais candidatos? O nome que tem se destacado, até porque tem sido mais ostensivo a sua presença, é o da Patrícia Cavicchioli. Esse é o nome. Agora, a gente não pode negar que o Zé Paulo é carismático, tem um problema da gestão do filho. O vereador Anderson é um cara que sempre foi mais votado, tem sido mais votado para vereador. São 2 nomes com musculatura política, com musculatura eleitoral. Mas o nome que mais se destaca hoje é o da Patrícia, talvez até por representar uma novidade. Mulher carismática, foi secretária de Finanças, mostrou sua capacidade à frente da prefeitura. Certamente construiu, no período que ela foi secretária de Finanças, muitas relações, né, com pessoas da sociedade. Então, são os nomes que se destacam para poder enfrentar a candidatura do Zé Filho. Se houver uma união entre eles, como disse, o jogo pode endurecer. Mesmo assim, o favoritismo do Zé Filho permanece, na minha opinião, a respeito lá de Rurópolis. O Tacá, há possibilidade do Tacá jogar ao mar a candidatura do Canela? Por conta de não vingar, né? A candidatura não está vingando, há possibilidade? Eu creio que sim. O próprio Canela é um empresário, né? Tem muitos negócios. Ele vai chegar num determinado momento, se ele perceber que não tem viabilidade, vai ter que recuar, né? Porque contra os números não tem como brigar. E se houver divisão na base, pior ainda. Se ele fosse o candidato que conseguisse unificar todo mundo, ainda vá lá. Mas nada indica que as coisas caminhem nesta direção, até por conta do perfil dele, que não é um perfil muito agregador para poder fazer essa união de todos os grupos em torno do nome dele. E o que está faltando? O comportamento do Tacá
não está sendo muito tímido? Não seria mais prudente da parte dele, se ele quer que o grupo dele saia vitorioso nas eleições de 2024? Ele já não teria que decidir, com base nas pesquisas que está sendo apresentada, que o nome dele, no primeiro momento, o plano A, Canela, não vingou, já não deveria estar agrupando um outro nome, ou tu achas que ainda é cedo, ainda tem muita água para rolar, ainda tem muito tempo ainda para costurar? Enfim, a pergunta que eu te faço como prefeito que já foi, existe um tempo que você não pode perder, né, numa costura dessa para lançar uma candidatura com possibilidades de vitória? Olha, o ideal é que você consiga fazer isso com mais antecedência possível, principalmente quando o nome não é um nome muito consolidado. Veja o que o governador Helder está fazendo com a vice-governadora. Né? Ele, logo nos primeiros meses do seu segundo mandato, ele já lançou. Dele. Ontem, salvo engano, ontem ou anteontem, ela estava entregando cestas básicas em Aveiro, né? Que é um município distante, né? Pequeno. Então, já está tentando fazer política. O ideal seria que ele fizesse isso. Né? Só que parece, eu não conheço bem o Canela, né? Mas pelas informações que me chegam, talvez não seja aquela pessoa popular, de poder ir para a rua, abraçar, quer dizer, fazer esse tipo de coisa. A política do corpo a corpo, né? Que o prefeito, quando ele quer lançar um nome que não é muito conhecido, o ideal é que ele tenha um candidato que ele tenha este perfil de encarar, de ir para dentro dos bares, das igrejas, dos sindicatos, das associações, das comunidades, né? Conversar com o povo, abraçar, dialogar, debater, entregar algum tipo de benefício. E parece-me que isso não está sendo feito. Então, isso aí empresta uma dificuldade maior. E maior ainda pelo fato de que a oposição começa a se fortalecer em torno de um nome que não é o preferido do Tacá, que é o da Patrícia. Né? Então, isso aí vai intimidando, quer dizer, às vezes você entra num redemoinho e não consegue sair dele. Né? Fica esperando algum fato novo acontecer, como o Zé Filho, de alguma maneira, se queimar, como algum dos nomes que o prefeito tem simpatia poder crescer numa pesquisa, mas essas coisas são muito improváveis. Né? Se você não tem uma política organizada, planejada, para poder projetar um nome, você ficar dependendo da sorte, é um negócio muito complicado. Né? Tem políticos que fazem isso, né? Que contam muito com a sorte. Né? Lá na minha cidade, Marabá, isso acontece muito, com alguns políticos lá. Mas, no caso aí de Rurópolis, eu acho que já está passando do tempo do Tacá chamar pelo menos essas lideranças, num primeiro momento, né? O vereador Anderson, o Canela, né? o Zé Paulo e o Adailto Capixaba. Pelo menos ele tinha que chamar esses aí e dizer, vamos definir logo aqui, entre esses 4, quem é que vai ser. Depois vamos dialogar com a Patrícia. Quer dizer, aí tem que ser até o final do ano, agora pelo menos tinha que estar com essa situação resolvida, né? Para poder saber se é possível enfrentar a candidatura do Zé Filho. Se não, amigo... O calcanhar de Aquiles do líder, quem está líder hoje nas pesquisas, seria que ele não tem uma máquina por trás da campanha dele, não é isso? Ele pode tropeçar, porque não tem uma máquina, não tem recursos, e o Rurópolis, como a maioria das cidades aqui da nossa região, é um município pequeno, né? Você requer muito as andanças, andar bastante, né? Ou seja, requer gastos para fazer essa logística de deslocamento. Né? Esse seria o principal, vamos dizer assim, o principal calcanhar de Aquiles dele com relação à candidatura dele, o ponto fraco da candidatura? Sim, não tenho dúvida. Mas tem um detalhe nas eleições, Gerson, que é o seguinte: quando você é favorito, quer dizer, o povo quer. O dinheiro que você gasta é muito menor.
Eu me recordo que eu fui, quando eu me elegi prefeito lá em Marabá, quer dizer, eu não tinha dinheiro nem para botar combustível nos carros. Na reta final, que alguns simpatizantes viram que a gente tinha chance de vitória e começaram a colaborar. Então, o Zé mantendo esse favoritismo, essa popularidade, a tendência é que comecem a surgir os financiadores da campanha. E as pessoas comecem a aparecer para tentar colaborar. Ok, então o que mais te chamou a atenção, te chama a atenção em relação ao Rurópolis, para a gente agora falar sobre Cametá? Não, o que me chama a atenção é que lá em Rurópolis tem um histórico, né? Geralmente o candidato que fica em segundo lugar nas eleições, na próxima ele é favorito para ganhar as eleições, né? Isso aconteceu com o Tacá, aconteceu com o Zé Filho, aconteceu com outros, né? Então, de repente, pode ser que não consigam unir todo o grupo, porque, confiando nesse histórico, alguém queira ficar em segundo lugar para já se preparar para a próxima eleição. Pode ser isso. Quero dar um abraço aí em várias pessoas, com o vereador Marcelo, que eu conheço também, parece que é a oposição ao Tacá. Dar um abraço para ele, o Nonato, que eu conheci também já no passado, nunca mais o vi, né? Dar um abraço a todo esse pessoal. O pessoal tem um hotel lá também em Rurópolis, que eu tive a alegria de conhecer lá a proprietária, junto com o meu amigo, o advogado Osmando Figueiredo, aí de Santarém. Então, dar um abraço a todos eles e desejar, evidentemente... O Nonato, inclusive, tá te ouvindo, tá te vendo aqui, tá mandando um grande abraço para você, tá dizendo que é seu fã, o Nonatinho, vereador. Muito obrigado, Nonatinho. Nonatinho, depois você me ensina como é que ganha esse monte de eleição aí para vereador, que é para a gente poder botar isso no currículo também. Então, eu espero que a eleição transcorra, evidentemente, apesar de todos esses conflitos, essas divergências, essas candidaturas várias, que o pessoal consiga ter uma disputa racional, equilibrada. O Rurópolis é um município que tem um PIB per capita muito pequeno, uma cidade que tem muitos desafios, que é muito nova, muito recente, numa região historicamente abandonada pelo Estado. Então, é fundamental que seja uma disputa que, ao final dela, quem ganhe efetivamente consiga o consenso de todas as forças políticas para tentar trabalhar e tentar